quando a gente entra pela segunda perspectiva, que é a perspectiva da organização, no mundo extremamente comoditizado que a gente tem hoje, só existem duas formas de você conseguir melhorar a tua rentabilidade ao longo do tempo, né? Uma forma é através da produtividade e a outra através de savings. O segundo, essa perspectiva, a perspectiva organizacional está diretamente relacionada à produtividade, né? Porque é onde você aplica a transformação digital nos processos internos. O que isso significa na prática? O que significa é que aquela batalha que você sempre perdeu, que você nunca conseguiu colocar os processos dentro da empresa e ainda às vezes você tem que contratar uma babá, né, da qualidade, essa fase terminou, né? Porque hoje você vai colocar todo o workflow de qualquer líder, de qualquer área da empresa, dentro de um sistema. Não precisa ser um sistema desses monolíticos aí, como um TOTUS, um Oracle, podem ser ou devem ser sistemas que têm maior flexibilidade, sistemas mais especialistas de cada uma das áreas, né? Hoje você tem sistema especialista em PCP, você tem sistema especialista em vendas, que é o CRM, você tem sistemas especialistas no financeiro, né? Você não precisa mais de ter do custo da manutenção de um sistema monolítico. Mas o importante é que nenhum líder da empresa tem que ter autonomia sobre o processo. Todo o workflow tem que estar automatizado. O fato de todo o workflow estar automatizado, ele dá a oportunidade de você, ao invés de você contratar alguém de qualidade para ficar sendo a babá de aderência aos processos internos, você contrata alguém de customer experience, né? Ou seja, ele tem tempo, porque o workflow está automatizado e os processos têm uma boa repetibilidade, ele tem tempo de olhar para o cliente, né? Olhar quais são os fatores críticos de sucesso que mantêm o cliente satisfeito, né? E ele traz para dentro da empresa esses indicadores e fica monitorando para ter certeza que a excelência operacional que a gente conquistou através da transformação digital nos processos internos consiga impactar na satisfação do cliente. E tem um outro efeito secundário, né? Porque a gente neutraliza duas coisas na empresa. A primeira é uma atitude bizarra, inexplicável, mas acontece todo dia, né? Eu observo na vivência aqui do meu dia a dia, né? Que as pessoas contratam pessoas sem proficiência, normalmente pessoas baratas e sem proficiência, exigem que essas pessoas construam processos estáveis porque elas vão cobrar resultado. Acho que não tem nada muito mais bizarro, né, do que essa fala, mas é muito comum. A segunda coisa, que é uma segunda maldição, é que como todo o processo está dentro do sistema, o sistema está gerando dados, né? E quando ele gera dados, você extermina uma coisa chamada chute, né? Ou seja, seu processo de tomar decisão é sempre baseado em fatos. E quando você promove a transformação digital nos processos internos, você tem um efeito dentro da organização espetacular, né? Porque você junta pessoas, processos e tecnologia, né? E quando você coloca a tecnologia em cima de processo, você cuida só das pessoas, né? Então o benefício é que você consegue cuidar dos seus líderes, né? E ter um líder hoje com uma atitude empreendedora é muito difícil de encontrar, né? Então, quando você tem a possibilidade de deixar o teu líder pensando no teu negócio, tendo autonomia sobre o processo, porque ele já está automatizado, a repetibilidade está garantida, não tem surpresa, você imagina o impacto que isso tem na excelência operacional, né? Quem ganha sempre é o cliente, não importa qual área da empresa, né? Tudo cai no cliente. Se você conquistou a excelência operacional, é ele quem vai sentir. O cliente feliz fica em casa, e o cliente, quando você perde a satisfação do cliente, eu aprendi ao longo da minha carreira que existem só duas coisas que quebram a empresa. Uma é a satisfação do cliente, né? Porque o cliente satisfeito, ele volta, né? E você consegue expandir esse cliente e vender para ele outros produtos e serviços correlatos, né? Porque você tem a permissão dele para oferecer novos produtos e serviços. E a segunda é uma gestão de capital de giro e fluxo de caixa, né? Só esses dois tópicos é que realmente quebram a empresa. Nem a falta de investimento em marketing e inovação quebra a empresa, né? Isso aí só desabilita a tua empresa a perenizar, né? A chegar em qualquer futuro. Mas satisfação do cliente e fluxo de caixa é inevitável. Se você descuidar desses dois tópicos, você invariavelmente vai quebrar a empresa. E existem inúmeras técnicas e metodologias, né? Metodologias ágeis, como o OKR, por exemplo, que é uma que eu gosto de usar, porque ela inspira os líderes a serem empreendedores, que ajudam a você não só a organizar o planejamento estratégico, mas também criar ritmo de execução do planejamento estratégico, né? Então, hoje você tem
ótimas ferramentas que você consegue não só monitorar o progresso e o ritmo, mas também fazer intervenção, né? O importante, dentro da perspectiva da organização, é que exista sinergia e que exista segurança, porque todo mundo está remando no sentido daquela visão de futuro que foi estabelecida ao longo do processo de planejamento estratégico. Então, é extremamente importante esse grupo se sentir seguro, é extremamente importante esse grupo ter sinergia e ter um propósito, né? Eles sabem exatamente para que eles vêm trabalhar todo dia. Então, esse mapa estratégico que tem atrás desse breve vídeo, ele é uma síntese do planejamento estratégico, né? Cada cor que está aí tem um dono, né? Então, quando eles vêm e se reúnem, né, numa reunião e compartilham o progresso e compartilham as dificuldades, não tem a menor possibilidade da empresa não chegar naquele futuro que ela determinou na visão. E eu acho que por último, né, como consequência, como você combinou dentro da perspectiva da organização, pessoas, processos, tecnologia, você devolveu para o teu líder, devolveu para o teu gestor aquela atitude empreendedora, ele consegue aplicar melhoria contínua, né? Ou seja, ele não acorda no outro dia, ele não vem trabalhar no outro dia um pouco melhor do que ele estava ontem, né? Porque ele tem o amparo do sistema, ele tem o amparo da repetibilidade, ele tem o amparo da observância dentro do processo, e não tem como ele não trazer uma empresa melhor, né? Inclusive porque, diferente do passado, eu espero que nessa fase a empresa já não seja mais gerenciada via Excel, nada contra a ferramenta, que é um espetáculo, mas o Excel é o símbolo da falta de processo, ele consiga ter o BI, né? Ou seja, se todos os dados estão registrados no sistema e você consegue ter um BI que te ajuda a olhar a empresa não como uma fotografia, mas sim olhar a empresa como um filme, você imagina a capacidade de melhoria contínua que esse líder vai trazer para dentro da tua empresa. Uma das coisas só que não pode ser confundida é BI com Power BI, né? Power BI é só uma forma colorida de apresentar um gráfico, e BI é você saber fazer a pergunta correta para os seus dados. Se você sabe fazer a pergunta correta, e você tem uma ferramenta de visualização, né, que ajuda você a compartilhar a tua tese, ajuda você a compartilhar a tua evolução, não existe como essa empresa não conquistar a produtividade que vai ter um impacto extremamente significativo na rentabilidade. Só vale relembrar que a empresa que não investir em produtividade e não investir em savings, que nós vamos falar isso numa próxima perspectiva, não tem como manter a rentabilidade no futuro, né? Hoje, infelizmente, não existe mais margem o suficiente para remunerar todo o canal de vendas, né? Às vezes você tem que remunerar o teu vendedor, você tem que remunerar o teu representante, você tem que remunerar o teu distribuidor, você tem que remunerar o teu ponto de venda, não existe mais essa margem no mundo. Ou seja, se você não observar a tua rentabilidade, você vai ficar sem a tua rentabilidade, né? Combinação entre pessoas, processo, tecnologia, pela vivência do meu dia a dia, pelas experiências do meu dia a dia, é a única forma de poder conquistar a produtividade. Existe mais um aspecto, né, bizarro de observância também, que às vezes a gente contrata, porque a gente falhou na implementação do processo, a gente contrata um sujeito chamado chefe de qualidade e a gente acaba terceirizando o processo, né? Ou seja, além de não funcionar, você ainda acaba gerando um analfabeto funcional, né? Que seria o gestor que deveria ter construído o processo. As empresas têm que entender hoje que você contrata gestor de processo, você contrata um gestor de processo de marketing, você contrata um gestor de processo de vendas, você contrata um gestor de processo de PCP, e esse gestor de processo tem que ter a responsabilidade não só de automatizar o workflow, mas também de implementar os indicadores, que são os indicadores que vão ser extraídos diretamente do sistema, né, através de uma ferramenta de BI que vai ajudar ele a tomar boas decisões com relação a produtividade ou a como a área dele está contribuindo para manter a rentabilidade da empresa.